Terás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustaram, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. A gente vai continuar no livro da vida de Santa Teresa de Jesus, o 34º capítulo. Neste tempo, foi conveniente ela se ausentar-se de Ávila. O prelado mandou consolar uma senhora de alta nobreza que estava muito aflita. Ela narra a grande graça que fez o Senhor ao servir-se dela para incitar uma pessoa de elevada posição e devotar verdadeiramente ao serviço. Nessa pessoa, ela encontrou depois um favor e amparo, e o capítulo é digno de nota. Antes da gente continuar com as narrações da nossa querida santa, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. E aqui a gente dá sequência. Apesar de me esforçar para que não viessem a saber da obra empreendida, foi impossível levá-la a cabo tão em segredo, que dela não tivesse notícia. Algumas pessoas acreditavam, outras não. Eu tinha bastante receio de que o provincial viesse a tomar conhecimento dos boatos e me proibisse de cuidar da fundação, e assim ficasse tudo parado. Mas o Senhor proveu tudo da seguinte maneira. Numa grande cidade, a mais de 20 léguas daqui, aconteceu achar-se uma senhora, muito aflita e desolada pela morte do marido. Estava lá em tal abatimento que se temia por sua saúde. Ela teve notícia dessa pegadorazinha, por assim dizer, e quis o Senhor, permitindo-lhe que falasse bem de mim, pelos muitos proveitos que daí resultariam. Essa senhora era de alta nobreza e conhecia muito o nosso provincial. Sabia que não havia clausura no meu mosteiro e, por inspiração do Senhor, ela teve grande desejo de me ver, com a intuição de que eu a consolaria. Não pôde resistir e logo procurou-me em sua casa. Não pôde resistir e logo procurou ter-me em sua casa, enviando para este fim mensageiro ao provincial, que estava bem longe. Este me deu ordem e com conceito de obediência, para partir imediatamente com alguma companheira. Recebi a ordem na noite de Natal. Essa ordem causou-me alguma perturbação e muita mágoa ao perceber que o motivo de quererem me levar era o bom conceito que de mim faziam. Vendo-me tão ruim, isto me parecia insuportável. Encomendei-me muito a Deus e tive todo o tempo de matinas, ou na maior parte do tempo, em grande arrobamento. Disse-me o Senhor que não deixasse de ir e não desse ouvidos às objeções. Pouco me aconselhariam sem temeridade. Eu teria sofrimentos, mas daí resultaria muita glória para Deus. Quanto à fundação do mosteiro, convinha ausentar-me até vir o breve. Acrescentou que o demônio tinha armado grande trama para quando o provincial voltasse, mas eu nada temesse, porque ele ajudar-me-ia. Fiquei muito animada e consolada. Disse tudo ao reitor, e ele me respondeu que absolutamente não deixasse de ir. Outros disseram que era absurdo, seria alguma invocação do demônio para causar prejuízo. Eu deveria pedir ao provincial a arrogação da ordem e assim por diante. Obedeci o reitor e, confortada pelo que havia entendido no coração,
parti sem receio. Sentia grande confusão, vendo que o título me levava como se enganavam tanto ao meu respeito. Isso me fazia importunar mais o Senhor para que não me largasse de sua mão. Consolava-me pensando que havia casa de companhia de Jesus na cidade para onde ia. Parecia-me que, continuando sujeito àqueles padres, como aqui, viveria com alguma segurança. Aprove ao Senhor que aquela senhora se consolasse tanto que logo começou a melhorar a olhos vistos, e a cada dia se achava menos atribulado. Maravilharam-se todos, pois, como disse, definhava de saudade. Certamente o Senhor agiu assim pelas muitas preces que faziam pessoas virtuosas, minhas conhecidas, para que tudo corresse bem. A senhora era tão temente a Deus e tão piedosa que sua religiosidade supriu o que me faltava. Tomou-se de grande afeição por mim e eu também. Lhe queria muito bem por ver sua bondade. Mas tudo para mim se convertia em cruz, porque os regalos me davam cruéis tormentos, e o fato de manifestarem comigo tanta consideração causava-me grande temor. Minha alma andava tão encolhida que não ousava descuidar-se nem dela, o Senhor se descuidava. Enquanto ali estive, Sua Majestade me favoreceu com altíssimas graças, que me davam liberdade e me inspiravam desprezo por tudo quanto via. Tanto maior quanto mais preciosos eram os objetos. Podendo ter muita honra de servir aquelas damas, eu o tratava tão naturalmente como se fora da mesma linhagem. Terei disto muito proveito e não deixava de o dizer à senhora. Vi que ela era mulher tão sujeita às paixões e fraquezas como eu. Compreendi quão pouco se há de estimar as grandezas humanas e quanto maior é o Senhor, tanto mais cuidados e sofrimentos tem. Acompanha-o a preocupação de guardar a compostura correspondente à sua nobreza, que lhe tira todo o gosto pela vida. Até comer e fora de tempo e de acerto, porque tudo há de ser regulado de acordo com a dignidade e não com o temperamento. Muitas vezes os manjares são mais conformes à nobreza do que ao gosto. O resultado foi que aborreci totalmente o desejo de ser senhora. Deus me livre, contudo, de má compostura para com pessoas altamente colocadas. Esta a que me refiro, embora seja das principais do reino, é muito simples. Creio que poucas haverá mais humilde. Eu tinha pena, e ainda tenho, de vê-la constantemente forçada a contrariar suas inclinações para obedecer às exigências de sua nobreza. Nas pessoas de casa ela confiava pouco. Embora fossem boas as que a cercavam, era preciso cuidado de não falar nem atender mais a uma do que a outra, sob pena de ficar malquista favorecida. Isso redunda em verdadeira sujeição. Uma das mentiras do mundo é chamar senhores às pessoas de alta classe que mais me parecem escravos em 1000 pontos. Aprove o Senhor que, durante o tempo em que estive naquela casa, todos progredissem no serviço de Sua Majestade. Perdão, gente, é porque eu moro aqui ao lado do hospital. O barulho da ambulância vai ser inevitável. Não deixei de sofrer algumas tribulações e invejas que de mim tinham algumas pessoas, pela muita afeição que me devotava aquela senhora. Suspeitavam, porventura, algum interesse ou pretensão de minha parte. O Senhor deveria permitir que me causassem algum sofrimento em coisas e outros de diversos modos, para que eu não me embebesse em conforto que por outra parte havia. De tudo o Senhor foi servido tirar-me com aproveitamento de minha alma. Estando na referida cidade, coincidiu de chegar um religioso, pessoa importante, com quem anos atrás eu havia falado algumas vezes. Fui ouvir missa num mosteiro de sua ordem, próximo à casa de onde eu estava. Deu-me vontade de saber as disposições daquela alma, pois desejava que fosse grande o servo de Deus. Levantei-me para ir falar-lhe, mas pareceu-me depois que era perder tempo. Já me achava recolhida em oração e tornei-me a sentar, perguntando a mim mesma: que tinha eu com aquilo? Se não me engano, fiz isso por 3 vezes.
Finalmente, o anjo bom foi mais poderoso do que o mal, e fui chamar o religioso que veio falar comigo num confessionário. Como havia muitos anos não nos víamos, pus-me a perguntar-lhe sobre sua vida e ele da minha. Comecei a contar-lhe que minha tinha sido de muitos tormentos da alma e insistiu muitíssimo para que eu os contasse. Respondi que não eram para ser sabidos, nem eu os podia relatar. Disse-me que ele e o padre dominicano de que falei estava a par de tudo e, sendo muito seu amigo, contar-lhe-ia. Por conseguinte, não me importasse de lhe confiar também. O caso é que nem estava em suas mãos deixar-me importunar, nem nas minhas, creio eu, escusar-me de lhe dizer, sendo tanto o pesar e acanhamento que costumo sentir quando trato dessas coisas, que ele, o reitor, assim como acima referido, não tivesse dificuldade alguma, mas pelo contrário, muito me consolei. Contei-lhe tudo sob segredo de confissão, achei-o mais esclarecido que nunca. Embora admirado estivesse a sua grande inteligência. Considerei os raros talentos e predicados que tinha para fazer muito bem, caso se desse de todo ao Senhor. De uns anos para cá, não posso ver pessoa que muito me agrade sem querer vê-la totalmente entregue a Deus. É isto com tais ânsias que algumas vezes não me posso conter. Desejo que todos sirvam a Deus, mas quando se trata de pessoas que me satisfazem, é como forte ímpeto, de modo que suplico muito pelo Senhor por elas. Com o religioso, em questão, assim aconteceu. Rogou-me que encomendasse a Deus, não tinha necessidade de o pedir, porque eu já não podia fazer outra coisa. Vou logo aonde costumava isolar-me para fazer oração e, muito recolhida, começo a falar ao Senhor com extrema simplicidade, como a Ele me dirijo muitas vezes sem saber o que digo. Então é o amor que fala. A alma está tão fora de si que não repara a diferença de que há dela para Deus. Sabe que Sua Majestade lhe tem amor e esse amor faz esquecer-se de si mesma. Parece-me estar nele, possuí-lo com coisa própria, como ninguém lhe pode tirar, diz desatinos e tudo mais. Depois pedi ao Senhor com abundantes lágrimas que me atraísse aquela alma verdadeiramente ao serviço. Embora tão boa, não me contentava só com isso. Eu a queria muito santa. Recordo-me de lhe ter suplicado: Senhor, não me haveis de negar este favor, vede que bom elemento para nosso amigo. Ó bondade e condescendência grande de Deus! Como não considera as palavras senão os desejos e o amor com que se dizem? Como suporta que a uma criatura como eu fale a Sua Majestade com tanto atrevimento? Bendito seja para sempre e eternamente. Lembro-me também de que naquela noite, enquanto orava, senti grande aflição ao pensar que eu mesma, talvez, vivesse em inimizade com Deus, sem saber se estava ou não em sua graça. Não é que quisesse perscrutar, mas desejava morrer para não me ver em vida onde não tinha segurança de estar morta ou viva. Para mim não havia morte mais dura do que o receio de ter talvez ofendido a Deus. Vi-me constrangida por esta perda. Transbordante de ternura, derretia em lágrimas, suplicava-lhe que não o permitisse. Entendi, então, que bem me podia consolar e ficava certa de que estava em graça. Semelhante ao amor de Deus, as graças que Sua Majestade me concedia e os sentimentos que me inspiravam não podia existir em alma que estivesse em pecado mortal. O Senhor então infundiu em mim confiança de que havia de fazer o que lhe estava sendo suplicado a respeito daquela pessoa. Encarregou-me de lhe transmitir umas palavras. Senti muito porque não sabia como dizer. Dar recados a terceiras pessoas é sempre o que mais me custa, especialmente quando ignoro como os tomará ou zombará de mim. Fiquei muito aflita, mas afinal me senti persuadida a obedecer. Pelo que me lembro, prometi a Deus não deixar de transmitir suas palavras. Escrevi-as, no entanto,
pela grande vergonha que tinha e assim as entreguei ao religioso. Pelo efeito que nele produziram, bem se viu ser coisa de Deus. Determinou-se verdadeiramente a entregar-se à oração, contudo não o fez de imediato. O Senhor, como o queria assim, para si, mandava dizer-lhe, por meu intermédio, certas verdades que, sem eu as entender, vinham a tão propósito que espantavam e, ao mesmo tempo, deviam dispô-lo a crer que era de Sua Majestade. Quanto a mim, embora miserável, suplicava muito ao Senhor que o atraísse totalmente para si e lhe fizesse desprezar as satisfações e as coisas da vida. Seja ele para sempre louvado que o realizou tão perfeitamente. Fico maravilhada sempre que esse religioso me fala. Se eu já não o tivesse visto, teria por duvidoso fazer-lhe o Senhor em tão breve tempo tão grandes favores e trazê-lo tão ocupado em Deus, que já não parece viver para as coisas deste mundo. Sua Majestade o conduza Sua Majestade o conduza com a mão, e se for adiante, como espero que o Senhor que acontecerá, visto ter sólido e profundo conhecimento de si próprio, há de ser um de seus mais assinalados servos de grande proveito para muitas almas. Com efeito, em pouco tempo, adquiriu muita experiência das coisas de espírito. O Senhor concede seus dons como quando quer, sem que dependam de antiguidade ou de serviços prestados. Não digo que isto não ajude muito, mas o certo é que frequentemente o Senhor não dá em 20 anos a uns a contemplação que num só ano dá a outros. A causa, Sua Majestade sabe. O engano está em imaginarmos que os anos nos fazem entender o que só com a experiência podemos alcançar. Sem serem espirituais, muitos erram querendo discernir espíritos. Não digo, todavia, que um homem douto não possa dirigir quem é espiritual. Se ele próprio não o for, poderá fazê-lo, mas veja que nessas coisas exteriores e interiores de ordem natural, tudo vá conforme a luz da razão. Nas sobrenaturais, tudo deve estar de acordo com a Sagrada Escritura. No mais, não se atormente, nem julgue entender o que não entende. Nem afogue os espíritos, porque já neste ponto o Senhor maior os governa e não está sem superiores. Não se espante de coisa alguma e nada considere impossível. Tudo é possível ao Senhor. Procure revigorar a sua fé e humilhar-se, sendo que nesta ciência o Senhor poderá fazer uma alma velhinha mais sábia do que um homem instruído com toda a sua doutrina. Com esta humildade, ele aproveitará mais as almas para si do que arvoreando-se em contemplativo, não o sendo. Sim, torno a dizer, ganhará pouco se lhe falta a experiência e se não tem grande humildade para convencer de que tais coisas não são impossíveis, embora não as entenda, e ainda menos dará lucro às almas que dirige. Se tiver humildade, não tenha receio, o Senhor permitirá que se engane, nem que engane os outros. Esse padre de que falo recebeu do Senhor a experiência em muitas coisas. Por outro lado, tem procurado estudar tudo o que pode adquirir sobre esta matéria pelo estudo, pois é muito douto. Quando aquilo que não entende por experiência, perguntam a quem tem. Ajudado assim pelo Senhor, lhe dá grande fé, muito se tem aperfeiçoado e faz algumas almas progredirem, em cujo número está a minha. Sabendo o Senhor em quantos sofrimentos me verias, e tendo Sua Majestade de levar consigo alguns dos que me governam, parece ter determinado que ficassem outros que me têm feito grande bem, além de me ajudarem em numerosas dificuldades. O Senhor o transformou inteiramente, de maneira que ele mesmo quase não se reconhece, por assim dizer. Tem-lhe dado forças corporais para a penitência, sendo que antes não as tinham e vivia enfermo. Tornou-o varonil particularmente atraído pelo Senhor, seja bendito para sempre. Creio que tudo isto lhe tem vindo das graças recebidas na oração, que são bem reais. Em algumas circunstâncias, o Senhor tem querido manifestá-lo
sai da oração como quem já compenetrou na realidade do mérito que se ganha em sofrer perseguições. Deus é grande e nele espero que alguns de sua ordem, e a toda ela, há de vir muito benefício por muito deste religioso. Já se vai entendendo isso. Tenho tido grandes visões nas quais o Senhor me tem revelado maravilhas acerca dele, do reitor da companhia do qual já falei e de outros 2 religiosos da ordem de São Domingos, especialmente de um. No adiantamento espiritual deste, demonstrado por obras, o Senhor vem dando a entender que algumas coisas que me revela a seu respeito, muitas sobretudo, foram as revelações acerca do religioso deste que estou falando. Um fato quero agora narrar aqui. Certa vez, eu estando com ele no locutório, era tanto o amor de Deus que minha alma percebia arder na sua, que me punha quase absorta. É que verificava o poder da graça de Deus que em tão pouco tempo o elevava a tão sublime estado. Sentia grande confusão vendo em suma humildade aceitar algumas coisas que lhe dizia a respeito de oração. Pouco humilde era eu em tratar assim com uma pessoa semelhante, mas o Senhor o tolerava pelo meu grande desejo de o ver adiantar-se assim muito. Suas palavras faziam-me tanto proveito que pareciam acender-me na alma um fogo novo para servir ao Senhor, como se então principiasse. O Senhor meu, quando faz uma alma abrasada em vosso amor, quem tem o mesmo amor deveria andar sempre à busca de almas como se fosse possível. Grande coisa é para um enfermo achar outro ferido do mesmo mal. Muito consola ver que não se está só. Ajuda a perceber e até merecer, pois, deste modo, se apoiam mutuamente os que já estão determinados a arriscar 1000 vidas por Deus e desejam que se lhes ofereçam ocasiões para perdê-las. São como soldados desejando que haja guerra para ganharem despojos e ficarem ricos, por certos de que, por outro meio, nada alcançarão. É este seu ofício, trabalhar. É grande coisa entender que se ganha em padecer com ele quando o Senhor ilumina. Não se compreende bem quando não se deixa tudo. Com efeito, quem está preso em alguma coisa é sinal de que a estima. Se a estima forçosamente terá pesar em deixá-la, e deste modo já anda tudo imperfeito e perdido. É o caso de dizer: perdido anda quem anda atrás do perdido, e quem ama perdição, que maior cegueira desventura do que ter em muito o que é nada? Volto agora ao que dizia. Contemplando aquela alma, sentia eu grande regozijo e contentamento. Parecia-me que o Senhor queria patentear os tesouros com que a enriquecera, por meu intermédio, e considerava-me indigna de ter recebido esta graça. Apreciava mais os favores que o Senhor a ele outorgava do que se os tivesse concedido a mim. Julgava-me mais obrigada para com o Senhor e desfazia-me em louvores por verificar que Sua Majestade atendia à minha súplica e satisfizera os meus desejos de incitar semelhante pessoa a servi-lo com fervor. Estando em tanta alegria que já não me continha, minha alma ficou enlevada e perdeu-se para ganhar mais. Cessaram para ela as considerações e, ao ouvir aquela língua divina pela qual o Espírito Santo parecia falar, entrei em grande arroubamento. Quase perdi os sentidos, embora durasse pouco. Vi Cristo com imensa glória e majestade, mostrando sumo contentamento do qual ali ocorria. Assim o disse, dando-me a entender claramente que esta está sempre presente a semelhantes colóquios. Muito lhe agrada que nos regozijemos em falar dele. De outra vez, o citado religioso estava longe deste lugar e vi que os anjos o elevavam da terra com muita glória. Por esta visão compreendi que sua alma progredira muito. Assim era realmente. Suportou com muito contentamento que uma pessoa a quem fizera grande bem e remediara, não só a alma como na honra, levantasse contra ele um falso testemunho muito aviltante. Fez outras diversas obras do serviço de Deus e padeceu várias perseguições. Não me parece conveniente agora declarar maiores coisas,
Se vossa mercê julgar necessário, pois as conhece, poderei escrevê-las para a glória de Deus. Todas as profecias feitas a mim têm cumprido, quer referentes a este mosteiro, quer sobre diversos acontecimentos, alguns já citados e outros dos quais falarei. Alguns fatos, 3 anos antes de se realizarem, alguns foram me revelados pelo Senhor mais cedo, outros mais tarde. Sempre os comuniquei ao meu confessor e àquela viúva, minha amiga, com quem tinha licença de me abrir, conforme já disse. Soube que ela os referia a outras pessoas, e estas sabem que não minto. Nem Deus permita que coisa alguma deixe de usar de toda a verdade, quanto mais em matéria tão grave. Morreu subitamente um de meus cunhados. Fiquei penalizada porque ele não tinha o cuidado de se confessar frequentemente. Durante a oração, foi-me revelado que minha irmã morreria da mesma forma, que eu procurasse convencê-la de estar sempre preparada. Contei o ocorrido ao meu confessor. Este não me deixou partir, mas, tendo eu recebido o aviso várias vezes, disse-me que fosse, pois nada haveria de perder. Minha irmã vivia numa aldeia. Cheguei sem nada dizer do que me levava à sua casa. Conforme podia, fui muito pouco a pouco, esclarecendo-a em tudo e todas as coisas. Induzia a se confessar frequentemente e em tudo fosse cuidadosa com a sua alma. Como era muito boa, assim o fez. No fim de 4 ou 5 anos, continuando sempre neste costume, e tendo a consciência muito bem disposta, morreu sem que ninguém a visse e sem se poder confessar. O que lhe valeu foi que não havia mais de 8 dias que se confessara, segundo costumava. Essa circunstância consolou-me quando recebi a notícia de sua morte. Esteve muito pouco tempo no purgatório. Menos de 8 dias depois, tendo eu acabado de comungar, o Senhor me apareceu e quis que eu visse como a levava à glória. Durante os anos decorridos entre a predição e a morte, não me saía da memória o que tinha sido revelado. Nem o esquecia também a minha companheira. Esta, ao saber que minha irmã falecera, veio a mim espantada de ver como tudo se havia cumprido. Seja Deus louvado para sempre, que tanto cuidado tem pelas almas para que não se percam. Amém. Aqui a gente termina o 34º capítulo. Interessante, né? A forma como ela descreveu aqui as revelações que ela tinha recebido, né? E principalmente da forma como ela contou a questão do falecimento da irmã e do cunhado. E a forma como às vezes Deus dá notícias às outras pessoas através de anjos mesmo em vidas, né? E no caso dessa santa. Bom, é isso. Eu vou ficar por aqui. No vídeo a gente continua no 35º capítulo, que ela vai prosseguir a narrativa da fundação do mosteiro. A gente se vê no próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.